Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a vida e a política dos brasileiros. Tudo certo por aí? Então vambora, que o nosso programa já vai começar. Olha, o meu convidado de hoje é jornalista, escritor, poeta, cronista, apresentador e já se definiu como conselheiro sentimental. Nasceu no Crato, no Ceará, e a data do seu nascimento até hoje é um mistério. Quero ver se a gente desafia ele a falar que dia exatamente ele nasceu. Veio para São Paulo de ônibus e transformou sua casa, entre muitas outras coisas, na embaixada do movimento Mangue Beat, vencedor de diversos prêmios e uma das figuras mais queridas do jornalismo brasileiro, Chico Sá. Pô, velho, que prazer. Satisfação, muito obrigado. Que bacana. Chico, que dia você nasceu, Chico? Cara, acho que a real é 4 de outubro. Dia de São... Eu já ouvi 3, já ouvi 6. Dia de São Francisco, dia 4 de outubro. Numa longa investigação com a minha mãe, a gente chegou à conclusão, pelo dia, a hora, ela falou com a parteira, que é Salvanira. Salvanira, que nome, né? Que maravilha. Lá do Crato, e chegaram a um consenso... Que foi no dia 4. Que não é o consenso de Washington, mas é um consenso que foi no dia 4. Mas por que tem essa dúvida? 1962. 62. Meu pai me registrou 6 anos depois, em 68. 6 anos. Tomou umas ali na feira de Santana do Cariri, na feira sede do município. Eu nasci na zona rural. Foi lá no cartório e tal, e veio aquela coisa, foi dia 4, dia 6, e acaba colocando mandato a qualquer, né? Tem muitos casos nessa época, e você não tinha, aí tem um dado social nisso, você não tinha que correr para registrar o novo rebento, você não tinha benefício social nenhum, não tinha programa social, Bolsa Família, nada. Fosse hoje, corria lá... Para registrar rápido, claro. Além de ter, né, um atendimento... Hoje você tem uma rede de... Claro, que você tem o SUS, você tem, claro, os exames todos ali. Você tem a obrigação da vacina, que é uma salvação. Isso. Então, como essa rede de amparo social, ela também significa muito cidadania muito rápida, né? Porque aí você já entra no mapa, sou gente, sou do Brasil. Claro. Então, se dava nesse contexto. Era comum, você ia colocar no papel lá que teve mais um filho. No meu caso, quando ia entrar na escola, com 6 anos. Aí precisava ter um documento. 6 anos, vai para a escola municipal, rural, Furtado Leite, que foi o caso da minha. Aí, tem que fazer o documento do menino. Aí corre lá na sede do município, vai saber a data, a mãe diz a data, coloca no papelzinho, leva no bolso, toma uma cachaça, pede papel. Mas, o nome, pelo menos, ele levou o nome que você tinha, né? O nome ia ser Reginaldo, Aí vem o Francisco, porque eu fiquei doente dias antes, e minha mãe fez uma promessa com São Francisco do Canindé, lá no norte do Ceará, e por conta da promessa, ele levou também o Francisco, já incorporou ali. E o Reginaldo é por causa do Reginaldo Rossi? Cara, isso é uma lenda que vingou, então... Você leva lá pra frente. Pô, um boato tão a favor dele. Você não vai desmentir, né? Sensacional. Não que minha mãe não goste do Reginaldo, mas não bate, essa data não dava certo. Não faz sentido. Ele já até tinha começado a carreira artística, porque ele foi da Jovem Guarda, ele fazia rock. O Reginaldo Rossi vem entrar mais no que a gente chama de brega muito tempo depois. Mas ele vem da Jovem Guarda, ele passa em todas as correntes até... Ele era meio Roberto Carlos ali, era na linha Tava por ali. Paulo Sérgio, Ronivon. Ronivon fez de tudo também. Sim. Mas era dessa turma. Mas na data não bate. Porque alguém disse isso um dia, acho que numa rádio de Juazeiro do Norte. E você levou a lenda pra frente. Um pouco estava no Wikipédia. Pô, eu não vou desmentir o meu... Eu vou ajustar, vou dar um ajuste lá qualquer dia. Sensacional. Dizer que foi uma lenda que permaneceu. Sensacional. Chico, você tem uma origem que é
muito, ou talvez algo diferente dos jornalistas da sua geração, que geralmente eram pessoas mais urbanas e de classe média, né? Você foi um cara nascido e criado na zona rural, até mesmo sem energia elétrica nos primeiros anos ali, né? E como você... O que que tira... Da minha experiência pessoal, que também fui criado no interior, também longe dos grandes... Longe demais das capitais, né? O que me tira daquele contexto justamente são os livros, né? No seu caso foi isso também? Também, cara, você também. Caiu para dentro do livro? Também. Foi um professor chamado Geraldo Bilé. Bilé era o apelido, porque maluco no interior se chama de Bilé, porque é o cara que lê muito e fica meio aluado, né? Então, Bilé é um adjetivo, assim, Geraldo Bilé, que é Geraldo Rodrigues, que mora hoje em São Pedro do Cipa, no Mato Grosso. E ele era um cara que já tinha rodado o Brasil todo e tal, tinha migrado para vários lugares, tentado a vida. E ele volta, ele vira professor e ele é quem me faz leitor, né? Um leitor improvável, assim, zona rural, no Cariri cearense, na época, meu pai estava morando lá. Meu pai mudou muito, que era feirante, o pequeno comerciante estava sempre... girando. Se tinha um lugar que chovia mais, ele corria para lá. Então, era a história de São Francisco de Udemar. O negócio dele era tá ali com um comércio melhor. E esse Geraldo Bilé, ele é o cara que me faz leitor. Ele te apresenta livros, te leva livros? Apresenta livros já, assim... Foi me conhecendo ali, apresenta o primeiro texto, mas era um formador de leitores. Formou vários. Sensacional. Vários leitores até hoje, assim, num lugar que só aparecia, sei lá, no máximo um livro didático, mas ele tinha lá os seus Graciliano Ramos e etc e tal. Ou aventuras, Jack London, por exemplo, eu li com quase nada. Aquele mundo gelado de Jack London, lido no sertão, fica mais bonito ainda, né? Mas esse fazedor de leitores no mundo improvável para a leitura e que é a partir disso. Aí foi a história a partir desse professor. Você está lançando, aliás, um livro novo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, né? Esse título, ele é tirado... O título é Cão Mijando no Caos, né? Ele é tirado, na verdade, de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Exatamente, o que torna a coisa mais elegante e chique, né? Porque isso, não é... Chico Sá escreveu Cão Mijando no Caos. Isso. Lá vem aquele cara, o cara tem umas coisas extravagantes e tal. Ó, Drummond, hein? Isso. Para tudo. É do livro Claro Enigma, um livro ainda dos anos 40. Mas esse verso ficou na minha cabeça numa apostila, eu estudando para o concurso do Banco do Brasil. Que, para a tristeza da minha mãe, eu não passei, porque... Ela pediu para você fazer? Eu fiz para ela, assim, sabe? Acabei sendo um pouco vagabundo, não estudei tanto, eu já estava no Recife, não queria voltar. Mas, ela pediu com tanto gosto, meu filho, o futuro é o Banco do Brasil. Entendi. Mal sabia ela que viria o Collor um pouquinho depois, acabaria com todas as... Ia sequestrar a poupança de todo mundo. Não, e as coisas boas do Banco do Brasil, para a carreira de funcionário, ele destruiu, mas era a ideia dela. E ao estudar, tinha esse poema, claro, o poema Oficina Irritada, e tem no final desse poema, tem esse verso. Caramba, Cão Mijando no Caos. É sensacional, eu achava, né? que era a cara do Brasil, a cara da loucura que a gente vive e tal. E ele caiu muito bem agora quando eu fui tentar fazer a crônica de 2013 para 2024, para agora. Tentar... A sociologia fez seu balanço, os historiadores, os políticos, até os psicólogos fizeram isso. Os terapeutas, todo mundo tentou colocar no divã essa década meio que abalou o país, né? Sim. E aí a visão de um cronista, esses 10 anos eu acho que principalmente quem sofreu muito, quem entrou nessa sofrência ideológica ou política dessa década, vai se identificar muito com o livro, porque eu comungo muito essas dores que acabou virando humor, de certa forma. Sim. Mas a loucura de estar numa passeata na Paulista, que era para mudar o mundo, e 2 semanas depois o cara
quer te vender uma camisa do Bolsonaro, uma camisa do Ustra, uma bandeira do Brasil, no mesmo cenário, com 10 dias depois. É esse tipo de coisa que está narrado no livro, às vezes a partir do olhar de um camelô que passou a vender coisas diferentes. O camelô que você descreve é o camelô que vendia camiseta do Che Guevara e bandeira de Cuba e depois ele começa a vender bandeira do Brasil, né? Exatamente, no mesmo embalo, assim. Isso. E que é o Bacanaço, que é um cara que eu conheço, é um personagem conhecido. Sorte que é conhecido meu, é um cara de Pernambuco, que veio aqui para São Paulo, e ele é um puta contador de história. Essa parte é ele que conta, porque o melhor olhar para contar isso é contar de quem estava negociando no mesmo ambiente. Então, é um livro contado por o garçom que viu as mudanças na conversa de bar, as primeiras conversas. Então, é o olhar de cronista, o olhar da noite, assim, muito o relato noturno do que acontecia no mundo da política durante o dia. A crônica brasileira, né? Aquele papo furado do cronista contando uma história que foi muito séria. Sim, perfeito. Já está à venda, né? Tá. Todas as lojas do ramo. Todas as lojas do ramo, muito bem. Chico, você foi muito devoto do Padre Cícero no começo lá da sua vida, né? E aí você depois muda de devoção e vai um pouco para a devoção do Marx, né? Você teve essa mudança, né? Primeiro, por que você era devoto real? Você ia para a igreja, ia rezar, fazia promessa, essas coisas todas? Eu era fundamentalista. É mesmo? Isso até que idade? Isso até ir para o Recife. Não viajem para o Recife, que lá vocês perdem a religião. Mas até quando eu saio de Juazeiro para o Recife, 16 anos, 16... 16, quando eu saio ali da religião, 16, 17... Mas você fazia promessa, subia a escadaria? Eu participava... Assim, Juazeiro, até que chamam Juazeiro de a Meca do Cariri, para você ter ideia Juazeiro é uma cidade que recebe o Nordeste inteiro, muitas vezes todos vestidos de preto, descalço, chapéu de palha, rezando, orando, de joelhos, subindo um morro gigante, falando do Padre Cícero, contando história de profetas, de conselheiros, do Beato Zé Lourenço, de beatos, das sabedorias desse povo. Então, é um ambiente muito, muito religioso. E eu entrei até... Assim, não é nem a questão da minha família. Minha mãe nunca foi... era católica, hoje é evangélica, mas nunca entrou nisso pesadamente. Ninguém entrou pesadamente. Eu entrei muito de cabeça. Mas o que chamou sua atenção? Toda essa movimentação? Isso que acontecia? Cidade que recebe 200 mil pessoas para orar por um cara. Minha mãe ela alugava a casa durante as romarias para os romeiros. Eu conversava muito com essa gente que vinha léguas e léguas e léguas e léguas para essa devoção. Então, eu fui tomado por esse mar de histórias. As promessas realizadas, que eram contadas, pagadores de promessas. Imagina, eu gostava de história pra cacete. Chegava a 200 mil histórias por ano. De casa, eu ouvia isso, e a cidade, e aquilo foi me comovendo e tomou, e virei aí que eu digo que eu virei esse fanático de crença total. Até na hierarquia não tem essa coisa de Deus, não. Era Padre Cícero, segundo, bem embaixo, Deus, a figura do Criador. A hierarquia na minha cabeça era completamente essa. Então, era formação muito religiosa e eu entrei para valer. Não era aquela coisa de questionar, não sei o quê. Na verdade, eu entrei no espírito do meu lugar. De uma forma... Claro. O contexto fez o homem ali, né? Exatamente. Mas eu não precisava entrar tão exageradamente. E quando você vira essa chave, assim, o que acontece? Você teve alguma desilusão ou você simplesmente... Eu acho que naquele embalo, juventude universitária, campus da Universidade Federal de Pernambuco, eu morava na residência universitária, dentro do campus. Eu passei a viver uma história de uma grande universidade... com todos os questionamentos do mundo, né?
Eu largo um pouco, mas eu nunca deixei assim, eu passo, aí vem, você falou do velho Marx, eu passei até a aplicar a ideia de dialética naquela figura. Eu nunca deixei de achar que é um cara muito importante, um puta cara, no sentido de... Mesmo com a ideia do marxismo ali, do mundo da universidade, Sim. Não saía. Aí eu passei a ter outro olhar. Patrício era um cara que conseguia ser o principal político de um pacto, o principal negociador de um pacto de coronéis com proprietário de terra, e no outro lado ele mantinha uma comunidade que tinha um socialismo ali, um socialismo primitivo, que de era experiência ali. Que era a comunidade do Beato Zé Lourenço, com toda a produção conjunta, dividido, uma ideia socialista total, de produção e distribuição de bens, onde ele recebia levas e levas de retirantes que iam de todas as partes do Nordeste para esse sítio, que era o Caldeirão do deserto do Beato Zé Lourenço. Caldeirão de Santa Cruz do Beato Zé Lourenço, que é na encosta da Serra do Araripe. Então, o mesmo personagem que fazia o Pacto dos Coronéis, com o governador do Ceará, com os principais coronéis, o mesmo cara que chama Lampião em Juazeiro, Lampião só respeitava ele, para escalar Lampião para combater a Coluna Prestes, por um pedido do Floro Bartolomeu, que era o deputado que o Padre Cícero tinha eleito, que gostava muito do Padre Cícero, mas num conchavo com Getúlio e com esse deputado, ele escala Lampião para entrar no combate à Coluna Prestes. Lampião, sabiamente, genial, Lampião vê o quê? Pega as armas que recebe do governo federal. E não cumpre o acordo. Vou combater meu companheiro Luiz Carlos Prestes. Lampião, vai para cá. O negócio do Lampião era a treta do Lampião era com as volantes, com aquela velha polícia do Nordeste. A guerra dele era... Ele vai entrar numa enrascada idiota dessa, levar a história dele para virar um caso federal e ele entrar numa treta. Sabiamente, ele continuou a mesma história, morre, mas não entra, não vai, mas pegou as armas. Claro. Mas a riqueza dessa figura, voltando ao Padre Cícero, que mantinha uma comunidade de um socialismo, de certa forma, em prática, não é essa conversa de bolchevique de sofá que a gente tem hoje de rede social. Claro. Não, fazia. Claro. Estava lá, produzia, salvava milhares de nordestinos famintos. E, ao mesmo tempo, tinha esse braço político, conversava com todo mundo. Foi vice-governador de Ceará, foi prefeito de Juazeiro. Puta figura, assim, histórica, né? Que o Lira Neto, que é o livro que eu recomendo, tem uma biografia do Padre Cícero, que é genial. Aí você sabe o tamanho do que foi esse cara. O Lira Neto, aliás, foi quem levou você para Brasília depois, né? Não, eu fui para Brasília... Não, foi o Laurentino. O Laurentino e o Eduardo Negri. Perdão, foi nessa... Isso. Foi na época da revista Veja, né? Você estava no Recife. Estava saindo... O Laurentino tinha passado no Recife, foi para Brasília. O Ineg estava no Recife, foi para Brasília. Foi na confluência do... Aí vocês se conheceram ali. Sucessão dos dois. Fui trabalhar em Brasília. Você já estava trabalhando em jornal. Um pouco antes, você chegou a trabalhar até aprovando crediário na Mesbla, né? Que era uma grande loja, né? Meu grande trabalho foi no crediário da Mesbla, a Avenida Conde da Boa Vista, esquina com Zé de Alencar. E o que você fazia? Ela aprovava crédito para as pessoas comprarem na Mesbla? Eu saí de Juazeiro, não atendi a minha mãe em passar por Banco do Brasil. Não passou. Mas fiz outra coisa genial, que era ser um exímio datilógrafo. Então eu tinha empregos mais fáceis, assim, eu tinha... Porque na época era uma grande coisa era uma grande você arma. Bater muito rápido. Era uma grande arma. Era uma grande arma. Era uma grande arma. E eu já tinha usado um pouco disso, trabalhei um tempo numa rádio de Juazeiro. Mas ao chegar no Recife, o fato de ser já datilógrafo, ali com tarimba, isso abriu, trabalhei em vários lugares, um deles o crediário da Mesbla. E aí você ficava fazendo o quê? Aprovando crédito para as pessoas comprarem lá? Eu batia, datilografava as fichas, recebia ali as famílias para compra, e eu tinha que ligar para um serviço na época que chamava... Hoje é Serasa, não sei o quê, era o equivalente... Para saber se a pessoa tinha nome sujo ou nome limpo. SPC.
E eu, aí já com espírito, de certa forma, marxista, Aprovava tudo. pô, ligava para a família lá do bairro do Ipsep, que eu sabia que ia pagar até, porque pobre não dá calote. Quem Não. dá calote é... É milionário. Quem deu calote, aliás, foram o próprio Rolos da Mesma depois. Isso. Mas pobre não dá calote. Pobre é honrado e quer pagar a sua conta. Então, imagina se eu deixar esses caras esperando meio-dia para comprar uma roupa nova do Natal da criança dele. Fingia que estava aprovado. Pelo amor de Deus, compra esse negócio, leva a loja inteira. Você merece. Você é uma família proletária do Ipsep. Você é um cara maravilhoso. E aí, Chico, você vai para Brasília fazer cobertura política, basicamente, né? É isso. Fazer o dia a dia ali do Congresso. Sim. Que ano foi isso? Foi já a final da ditadura militar? Não, foi final de 88. 88. Constituição sendo promulgada, né, com Ulisses, etc. E a gente ia entrar Eu fui para cobrir a eleição, a gente ia entrar na eleição de 89. Uhum. Primeira eleição depois da ditadura e tal, que era a grande eleição. E o que você viu em Brasília ali? O que foi para você ir para Brasília naquele momento? Cara, foi um grande susto, né? Porque eu ficava... eu lembro o nó da gravata, peguei ali o funcionário do hotel, ele dava o nó da gravata, até que eu aprendi e tal. Tudo era muito assustador, né? Eu trabalhava no Recife, maior... Eu já estava ali naquela melhor fase, depois da universidade, os primeiros empregos, trabalhando nas sucursais do Recife, que eram sucursais gigantes, dos jornais de São Paulo e do Rio. Tinha sucursais com quase 30 jornalistas. Nossa. Sucursal do JB, do Jornal do Brasil, na época, ela chegou a ter uns 30 jornalistas. Era um negócio... A sucursal do Estadão, onde eu também trabalhei, tinha o Geneton Moraes Neto, que era o meu ídolo ali do jornalismo. Então, numa baita fase assim, eu cheguei em Brasília, eu quase queria morrer, né? Porque ali no Hotel Planalto, no setor hoteleiro norte, ali... A cidade, obviamente, não é como é hoje, que é uma cidade mais movimentada, com restaurante do Congresso, tentando entender. Sei lá, eu me jogava todo ali no baixo clero, porque os deputados mais... mais graduados, já tinha jornalistas que já eram fontes de outros caras, então eu apliquei ali no baixo clero e fui me virando, então, mas começo muito complicado, né? E no Recife era um jornalista muito mais de área, tinha feito esporte, ou essa área mais social, matérias de miséria pesada, tinha feito muita coisa desse. Então, você ia para outro tipo de cobertura, né? Sim, então, outra coisa, né? No outro mundo. Falar com um assessor, com um deputado, entender bastidores. Uma cobertura muito burocrática, da frase, da coisa, do bastidor. Demorou compreender, né? Fazer uma leitura ali do que estava acontecendo. Você chegou a definir essa cobertura de Brasília na época como entediante e miserável. Te passava um pouco essa sensação também de todo dia ser mais ou menos total. a mesma coisa? Total. Mas tinha uma imagem que eu gostava muito acho que é do Otto Lara Rezende, que ele dizia, não, isso aqui é um grande namoro de homem, fica um homem cochichando no ouvido do outro, que é a ideia, aquilo me chamava muita atenção na Câmara, sabe, aquele velho namoro de homem, num sentido da imagem do Otto Lara Rezende. Sim. Aquele conchava aquela coisa e tal. Não, mas era muito entediante e era muito incompreensível também, né? Por que aquilo poderia ser importante da forma que era feita, né? Então demorei muito tempo para entrar no jogo mesmo. Tempo depois chega a era Collor, né? Talvez a grande eleição daquele momento, porque a primeira eleição também é uma eleição, não é uma eleição aberta, a eleição que acaba levando o Sarney ao poder, mas a eleição do Tancredo é uma eleição indireta, né? Sim. A primeira grande eleição direta é 8-9, né? 8-9. Collor e Lula, as duas grandes figuras, marcada muito pelo debate da Rede Globo, que teve uma manipulação do debate, uma edição do debate, acabou favorecendo muito o Collor. O Collor se elege, você começa a fazer cobertura do governo Collor. O governo Collor, um caos, você citou antes aqui, confisco da poupança, Zélia Cardoso de Mello, o Brasil num momento completamente novo, com esperança, mas já começa todo torto. E aí você tem o grande caso do PC Farias, que depois a gente se acostumou com a questão do tesoureiro, né? Mas a primeira vez que aparece o tesoureiro, né?
O PC Farias, aquela figura, né? O Brasil conhece a ideia do que é um tesoureiro de campanha, o que é o caixa, o homem do caixa, com o PC Com o Farias. PC Farias. Ele simboliza esse cara, né? Embora a gente já tivesse tido outras figuras emblemáticas, mas ele ali é que é o vilão, é o personagem, né? Ele tinha até uma afeição de vilão, ele Sim, parecia um vilão. Característica física, ele nasceu por aquele papel, né? Isso. E aí, o governo Collor caminha, o Collor sofre o impeachment e o PC Farias desaparece. E tá toda a polícia atrás dele, tá todo o Brasil inteiro atrás dele, né? Ele estava sendo procurado por lavagem de dinheiro, uma série de questões. E você vira um personagem central da história do Brasil, que você é o cara que descobre onde o PC tá. Como que você conseguiu? Tava a Interpol atrás, tava a Polícia Federal, tava a Rede Globo, tava o mundo, assim, procurando aquele cara. Parte da Polícia Federal querendo achar, parte da Polícia Federal protegendo. Querendo se proteger. Não, protegendo mesmo. Protegendo. Bancada, financiada. Então, tinha de tudo. Aí eu já estava na Folha, eu conheci esse universo alagoano pela Veja na campanha. Na campanha eu conheço todos os personagens. Sim, tinha visto o PC, não conhecia, mas conhecia o entorno dele. Os conhecidos, alguém que foi trabalhar com ele depois. Então, eu tinha um conhecimento desse universo alagoano, do que chamava na época de República de Alagoas, eu tinha um conhecimento bom. Tanto que quando a Folha me escala, eu peço para cair nessa cobertura, porque eu achava que eu podia render por conta de falar a mesma língua ali dos caras, porque já conhecia. E você voa de Brasília para lá ou você fica cobrindo isso em Brasília? Não, eu fiquei um pouco em Brasília, São Paulo, onde eu passei a ficar depois, permanente, mas eu morava praticamente em Alagoas. Ah. Eu sentei praça lá por uma aposta minha, mas eu achava que foi uma aposta entre o jornal e a minha vontade de cobrir isso, mas o jornal ressalta, assim, a Folha bancou com muita, como se fazia na época, com muita força e com muita crença nessa história que ia render alguma coisa boa. Então, eu colo no personagem, inicialmente para fazer aquilo que a Folha inaugurou, assim, nesse Brasil pós-ditadura, que era de ouvir o tal do outro lado. Uhum. Cara, eu vou só fazer isso, inicialmente. Todo mundo batendo e você tentando ouvir o vilão da história. Eu vou ouvir o vilão da história. Comecei, dizia ali, advogado, Nabor Bulhões, o mestre Nabor Bulhões, puta advogado de Supremo Tribunal, assim, de causas de Constituição, disse ontem que o PC, não. Puro texto burocrático. Os piores textos que eu já fiz na minha vida. Texto zero, se eu tinha alguma pretensão literária... Não era aquilo. Ali eu coloquei do velho escrivão de cartório do interior. Disse ontem que... parecia quase aquela linguagem do inquérito, disse que... Eu colei e comecei a fazer isso, assim. E com uma coisa quase religiosa, para voltar à minha preferência pela religião. Aí escolhi um primeiro encontro com ele, num flat aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Com o PC? Com o PC. Isso ele não estava sumido ainda? Não, muito antes. Ali, quando o nome dele tinha aparecido no universo dos jornais e revistas, uma primeira matéria do Bob Fernandes. O grande Bob Fernandes foi a primeira que faz ali meio um perfil, que tinha um cara que governava a sombra, que estava interferindo numa coisa e outra, conhece a ideia de... E aquele careca que eu havia visto na campanha, de opa! É esse cara. Opa! Tem coisa aí, né? Então, quando eu marco esse primeiro encontro, aí eu entro no universo do cara. Aí faço uma coisinha ali, bem boba, sobre o fato dele ter sido... seminarista, perfil pessoal ali. Foi DJ numa rádio da igreja lá em Maceió. Era um perfil interessante, mas já botei o dedo ali, contei uma história e tal. Ele recebeu você no hotel, vocês conversaram? Nesse flat, nesse lugar que ele ficava. Tomamos o scones, né? Ele tomava uísque. Eu desobedeci o manual, evidentemente, que eu não vou cumprir o manual, que eu vim lá do mato, né? Eu vim da roça. Eu não sou... Pra cumprir regra?
Não. Até cumprindo aquele texto chato e tal, mas isso aí não. E aí começa uma coisa de fonte, um culto. Aí eu entro para... Esse cara tem que virar minha fonte. Tem que virar minha fonte, eu vou colar nessa história. Então, quando vem essa história, muito tempo depois que eu descubro o rumo dele, ninguém lembra que eu tomei um uísque 2 anos antes com ele e que eu não larguei o pé do advogado dele durante 2 anos. Então, não descubro que ele está em Londres, claro, depois claro. em Bangkok, depois não sei o quê. Claro. Pô, eu tinha uma Claro. construção de fonte pesada, dia a dia, com ligações diárias. Tivesse notícia ou não, nunca passava uma semana sem contato com aquele universo. Então, foi uma longa construção. Quando ele sumiu, isso a gente está falando do momento que a gente não tem celular, e-mail, internet, nada. Então, quando ele some, você mesmo perde contato com ele. Sim. E aí, qual a estratégia que você usa para tentar descobrir o paradeiro dele na época em que ele está sendo caçado pelo Brasil? Cara, eu fiquei totalmente perdido. Imagina, a minha única e grande fonte... Desapareceu. Do Collor Gate, daquele grande caso... Porque ele não me dava só... Ali, com o PC, eu não tinha apenas a notícia... Aí, estou falando já, não tinha mais só o burocrático do outro lado, não. Claro. Por exemplo, quando o Collor estava tentando... É uma coisa que eu estou contando aqui pela primeira vez, que eu estou fazendo um livro agora, que é muito sobre esse universo, então vou aproveitar e contar em primeiríssima mão aqui. Quando o Collor estava jogando a coisa para o lado dele, Polícia Federal apontando mais para ele, meio numa estratégia de dizer que foi um aventureiro que entrou no governo e que fez malandragem no governo e que o Collor não tem culpa nenhuma, era de lá que vinha o PC mesmo fazia questão de uni-los. Meio, o cara quer na cara... Ele quer jogar na minha? Na cara dura, o cara quer se livrar assim e tal. E ele te passava elementos para mostrar, não, a gente tá junto aqui. Publicava, sei lá, que o PC estava bancando a reforma do apartamento da Rosane Collor em Maceió. Contado ali de forma que não entregava a fonte, Claro. bem longe disso, Claro. mas era um puta sinal de, opa, se eu queimo esse cara, eu vou junto. Claro. Então, eu tinha esse tipo de matéria. Mas aí essa minha fonte desaparece. Fiquei mato perdido, sem cachorro, sem nada, né? Porra, cadê a minha fonte? Onde está o Oli? Não, isso é do Otávio Frias Filho, assim, com quem eu tinha uma ótima relação na época, ao boy da Folha. Todo mundo, cadê o PC, pô? Você não é o cara dele? Você não... Todo mundo perguntava pra você, cadê o PC? tempo inteiro. Sei lá, a Garota da Noite de São Paulo, da Love Story, que eu frequentava. Cadê o PC Farias? Minha mãe, no telefonema de domingo, lá de Juazeiro, filho, e o PC? Você não sempre estava colado ali? Então era uma puta cobrança. Imagina se eu não encontro esse cara. E aí? O que você faz? Não, fiquei totalmente perdido. Aí eu voltei a fazer esse trabalho de novo. Aí era advogado. Aí eu optei por morar. Todo dia, assim, se eu quisesse viajar, seria a época que eu teria conhecido o mundo de verdade, porque a Folha bancaria e os repórteres viajavam assim, a qualquer palpite da Polícia Federal, o cara ia para Buenos Aires, outro ia para Bélgica, outro ia para Paris, porque todo dia a Polícia Federal tinha um palpite furado. E eu apostei em Maceió. O que eu conhecia de fonte do mundo PC era Maceió. Colei lá, incluindo o puteiro que os caras frequentavam, da política de Maceió. Eu colei lá, colei total. E foi o que me deu, foi me alimentando quando eu recupero, de certa forma, as mesmas informações que eu tinha com o PC e a ideia de... Eu estava um pouco monitorando, não estava muito longe. Você fica ouvindo de garçom a amigo... Sim, o entorno todo... Agiota... Os 2 filhos dele moravam lá. Elma Farias, a mulher... Que morreu também, né? Antes do PC, também ficou em Alagoas. Era lá que ia sair alguma coisa. E você descobriu que ele estava, na época, em Bangkok, né? Primeiro em Londres. Não, ainda em Londres. E você chega a viajar para encontrá-lo? Não, em Londres não. Foi só para Bangkok. Foi para Bangkok. E quando você vai para Bangkok, ele já sabia que você estava... Eu falo com ele em Londres e ele já está voando pro... Você encontra ele por telefone em Londres. Eu sei que ele está em Londres, sim, ao mesmo tempo que ele já estava saindo de lá.
E ele convida você para ir para Bangkok ou tá, você... a Globo, com aquela produção, já tava muito no pé dele. Era o Roberto Cabrini. Excelente repórter. Né? Excelente repórter, um puta repórter. Com toda aquela produção da Globo, eles estavam... talvez se não fosse tanto aquela coisa da Globo de achar que é dona da história, né, que ela tinha sozinha, eles teriam como até ter dado alguma coisa antes. Mas dormiram em cima da notícia talvez pela... Não é empáfia do jornalista, empáfia talvez do veículo. Você está na Globo, você acha que... Né, que a história é sua. Eu tenho 500 produtores, claro. eu estou mapeando, e você... quem vai furar isso aqui? Ninguém. E o Cabrini quando eu dou, o Cabrini está para ir encontrar com ele, assim, está colado. E aí que eu fico, não, e eu sei que alguém está chegando de repórter, de produção, porque eu estava em Maceió, eu via todas as conversas. E aí é que eu entro, vou em cima da família ali, dos arredores, preciso falar com ele. E tinha um pacto ali, eu tinha muita coisa para publicar ainda também, de toda a história. Essa história é minha, então eu falei grosso, assim, no sentido do repórter que estava no... Claro. Não vou ser furado agora, não. Claro, eu tô aqui há 2 anos em cima desse negócio aqui. Tô aqui, ainda era mato, não tinha nem lead ainda aqui. E eu já estava aqui. Aí eu converso com ele, aí tenho o direito a esse telefonema, quase como falasse com um prisioneiro, assim, e acabo revelando antes, e o jornal saía, sei lá, ali por volta das 8 da noite, e eu lembro ter uma operação da Folha, o jornal do Chico Pinheiro apresentava, nosso amigo Chico Pinheiro apresentava na Band, ler no ar a Folha saindo quentinha da gráfica. Ele lendo a Folha em papel na televisão. Na corrida. Então, ainda teve essa agravante da Bandeirantes pegar o jornal. E dar antes da Globo. Que é também uma matéria... Esse sim é o pior texto da minha vida, que eu fiz um texto fiz em 10 minutos. Depois de uma ligação telefônica. Que esse... Eu devo ter até cometido os piores erros do meu português ruim. Mas o que valia ali era você falar onde estava o homem. A informação, claro, o átomo era a informação. Revelar Obviamente. o paradeiro de um cara que estava sendo procurado pelo país inteiro. E, assim, eu era cobrado por aquele cara. Pô, onde tá o PC? Virou meu folclore, assim, os taxistas da Barão de Limeira, quando eu entrava... Seu Chico? Cara, eu sonhava, tinha pesadelo, porque eu dizia, não, vão me furar nessa notícia. Eu me senti meio na obrigação de... Eu que vou dar essa desgraça. Eu vou correr, eu não vou perder esse... Mas a chance de outra pessoa dar era... Claro. Pô, 200 mil veículos, todo mundo correndo. Todo mundo atrás, claro. O que eu sabia, com certeza, é que da Polícia Federal não via nada. Porque tinha um esquema de proteção ali. Proteção e contra-informação lá dentro. Tinha um cara muito genial e sério, Paulo Lacerda, que tinha sido da Polícia Federal. Depois ele foi até com o master mais baixo, ele até ocupou outro cargo mais importante. E ele foi o cara da investigação, da grande investigação do esquema PC. O próprio PC eu respeitava muito, porque achava que era uma investigação séria. Depois entra os caras e... vira meio uma bandalheira lá, mas o Paulo Lacerda era o grande cara da Polícia Federal. O cara que colocou a ideia de investigação, o cara que aparelhou a Polícia Federal para investigar lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não tinha estrutura nenhuma. Crimes modernos, quando entra, sei lá, conta CC5. Sim, para mandar dinheiro para o exterior. Que era a Polícia Federal não sabia lidar com isso. O Paulo Lacerda aparelha, treina e sabe, ele passa... ele dá aula disso e a Polícia Federal aprende a investigar com o Paulo Lacerda. Assim como a gente estava aprendendo a investigar ali com o Colorgate, com a CPI do Colorgate. Era um bando de repórteres com a vontade absurda, mas a gente vinha da ditadura. Ninguém sabia, não tinha nem a técnica de... Não, na ditadura você teve grandes matérias de denúncia, muitas censuradas, outras pararam pelo caminho. Claro. Algumas que saíam, sei lá, eu lembro de uma clássica maravilhosa do Ricardo Couto, da Mordomia de Brasília.
São raras, Coroa Brastel, tem outros. Tem umas raras matérias as que puderam sair, mas você não tinha uma escola formadora de jornalistas investigativos. Com liberdade para trabalhar, né? Pô, antes não sabia nem o caminho do cartório, o caminho do fórum para pegar um documento. Além de você não tinha banco de dados algum. Tinha que ser na munheca com a generosidade de um funcionário público interessado em revelar alguma coisa, que te deixava meia hora trancado lá no fórum, trancava a porta, você ficava lá dentro procurando 1 milhão de fichas para ver se encontrava o rumo de um inquérito, de alguma coisa. Era assim, era na unha, né? Chico, quando matam o PC, e agora, décadas depois... Aí sim eu perdi minha fonte. Aí foi definitivamente. Pô, aí eu tive que ir pro Chico Xavier. Eu achei que estava encerrando a minha carreira de repórter. Acabou, mataram minha fonte. O que você acha que aconteceu ali? Qual é a sua conclusão até hoje? Cara, tem o oficial, né, que seria um crime passional. Que teria sido os dois se matam, a Suzana Marcolino, isso. Ela teria matado ele e se matado depois, né? Essa era a ordem, né? Os dois são encontrados num hotel, na cama de um hotel, né? Na cama da casa de praia do PC. Na cama da casa de praia do PC. Na praia do Guaxuma, lá em Alagoas. Mas você engoliu essa história na época? Cara, não. Depois você tem aí umas reportagens muito importantes do Mário Magalhães, por exemplo, que teve uma guerra de laudos, né? Ficava peritos, um dizia pode ser isso, outro não pode ser. Uma matéria muito importante do Mário Magalhães, quando prova que pelo tamanho dos dois, os tiros não eram possíveis. Na própria Folha a matéria, várias desconfianças. Cara, a possibilidade vamos imaginar num romance policial, aí voltamos para a literatura, vamos imaginar num romance policial. Os possíveis autores intelectuais desses crimes eram muitos. Ele tinha um depoimento no Supremo Tribunal Federal quase naquela semana, envolvendo um setor muito pesado que era o de transportes rodoviários no Brasil. 2 argentinos que tinham dinheiro dele nas mãos para botar no mundo inteiro, que tinha negociação com eles, estavam em Alagoas, tinham sido vistos em Alagoas e Maceió na mesma semana da morte. Esses caras tinham horrores de grana do PC para colocar em contas lá fora, para organizar e não deixar rastro, para lavar, para fazer o que era possível com aquele montante de dinheiro na época. Não lavavam nem só para o PC, lavavam para quem cometia crimes desse tamanho no Brasil. Que às vezes a lavanderia é a mesma. Na hora X você tem que recorrer à mesma lavanderia. Você tinha o listão que o PC, na véspera de um desses depoimentos, ele me passou a lista eu publico a lista de quem teve rolo ou da campanha de 89 ou de 90 de dinheiro completamente ilegal. Aí você encontra, aí está o PIB paulista inteiro. E lá eu dou os nomes todos. Não só classe política, empresário... Empresário, assim, é a maior empresa de cimento da época, só para ter o nível. Sei lá, 9 dos maiores nomes da Fiesp, coisa grande. Então, é um crime com muitos possíveis autores, sabe? Então, Para a gente engolir que foi o casal que acabou... Até então, havia saído nos jornais só lista, e a mulher do PC dizia claramente que fazia o vínculo da sociedade com o Collor. Ela foi a primeira a fazer, assim, sem deixar mistério. E havia, assim, muito papo do dossiê do PC, guardou isso, guardou aquilo. Então, isso deixava em pânico muita gente, não só no Brasil, mas como esses argentinos que eu falei, e por aí vai. Então, é muita gente para você romantizar o amor ao ponto de achar que ela é capaz de
naquele assassinato, naquela cama, sabe? De ser só essa possibilidade, no mínimo. Então, eu acho que a gente tinha muitas possibilidades. Isso não foi investigado, nada. Não. Não. Ninguém, nenhum empresário do Brasil foi ouvido, nem os argentinos que estiveram lá, ninguém... Houve um esforço sobrenatural em encerrar naquilo. Colchão queimado, prova do crime, tudo é desfeito e... Cena mexida. Não, mexido totalmente. Totalmente. Né? Não preservaram quase nada da cena. Não, nada. Posição dos corpos. Colchão chegou a ser queimado mesmo. Não é um exagero mesmo. Colchão do crime queimado, roupa, desaparece tudo. Você não tem investigação nenhuma de outra possibilidade. Fica, amarra aí, livra a cara de todos esses prováveis suspeitos, no mínimo. Nunca eles são sequer colocados como suspeitos. O empresariado que encheu, assim, o PC falava que era sacos de dinheiro, mas não é uma metáfora. Sacos de dinheiro, dólar, porque a inflação na época era gigante, você tinha que doar em dólar. Senão o dinheiro desaparecia. 100 milhões, a cifra oficial de sobra, que sobrou de 100 milhões de dólares. Isso nos anos 90. Collor pegou 28 milhões, e gastou depois que acabou o mandato. O próprio PC, o Collor disse que foi 25, mas joga que foi sobra de campanha, que não foi ilegal, que não era ilegal. Cada um joga por uma certa possível... para se livrar do rolo, né? Mas só de sobra de campanha, 100 milhões. Os caras jogavam no comitê, chegavam E quando a funila Lula ou Brizola enfrentaria o Collor, o PC falava que não aguentava mais receber dinheiro. O pânico da classe empresarial, o banqueiro, todo mundo jogando dinheiro no Collor. Todo mundo, mas era dinheiro sem fim. Chico, eu morava no interior do Brasil nessa época, numa cidade de 30 mil habitantes. E a gente ia pro comitê do Collor pegar adesivo e a gente recortava, estava escrito Collor com LL amarelo e verde, você lembra? Sim. A gente recortava para fazer a palavra louco e colar na cidade. Cara, um comitê de uma cidade minúscula do interior de Santa Catarina, cara, tinha toneladas de adesivo, camiseta, assim, no Brasil inteiro. Você imagina 5 mil municípios. Agora, você falando, eu posso imaginar o tamanho da grana que colocaram nessa campanha. Aviões, tudo era possível na campanha. Que loucura. Uma loucura. Cara, pra embalar o nosso final aqui, eu queria trocar um pouco a nossa chave. Você já estava em São Paulo quando estoura o Mangue Beat, né? Eu acho que foi o último grande movimento revolucionário do rock brasileiro, ou até da música popular brasileira, né? Tinha uma mistura muito grande ali. Chico Science, Nação Zumbi. E aí você... cola nessa galera, essa galera vem pra cá, como é que funciona? Eu já era amigo de lá, né? Muito amigo do Fred 04, estudei com ele lá na Universidade Federal de Pernambuco. E já era muito amigo da moçada lá e depois fiquei do pessoal do Chico e da Nação. Mas no dia que o PC desaparece, para voltar, essa história é da lama ao caos, muito colado nesse universo que eu trabalhava na época. Quando eu estava de folga, na tentativa de folga, eu tinha saído de Maceió para fazer uma farra com esse pessoal, quando o PC desaparece. E eu estava começando ali a tomar uma cachaça ali com caldinho de sururu em Olinda, uma maravilha. Tive que voltar correndo para Maceió para cobrir esse caso. Então, depois, em pleno essa efervescência toda, eu estava com os caras em casa aqui, morava na Fricaneca, aqui em São Paulo na época, e eles estavam na minha casa aqui em São Paulo. A minha casa virou... O consulado do Mangue Beat. Era chamado o consulado do Mangue Beat, porque lá entrava... Eles tinham a chave, assim, era um lugar de apoio. Eu ajudei muito também em relação com a imprensa, fazia um RP ali também, mas por conta dessa amizade. E eu não entendia muito direito, eu estava muito metido nesse mundo aí das investigações políticas, e me ligava, sei lá, a Bia Bramo ligava lá em casa. O que está fazendo ligando aqui em casa? Não, quero falar com o Chico, com o Fred 04, Estava com a revolução musical dentro de casa. Na sua sala. E como eram amigos... E você olhando para o outro lado. Como eram amigos,
Eu estava correndo atrás do PC no aeroporto de Guarulhos uma vez, pegando um voo para pular de um voo para outro. Não, acho que era voltando de Bangkok para seguir para Brasília. E o Chico me veio ali de gravata e eu num ar de James Bond. E ele disse, pô, que porra é essa? Eu era um amigo de outra coisa, um amigo da farra de música. Ele viu você em trajes militares e falou, o que está acontecendo Era aqui? muito estranho para muita gente de Pernambuco, aliás, que tinham me visto como mais o poeta, o cronista ali de mesa de bar. De repente me veio numa situação detetivesca, noutra situação, e não entende. Mas se misturaram, porque aí a gente está falando de 91, 92, 93, está falando desse, que é quando sai o primeiro disco, Da Lama ao Caos, e depois o Afro-Ciberdelia. É desse universo aí, é nesse cenário de noventão que a gente está falando. Isso. Você acha que a morte do Chico Science interrompeu aquela onda ali? Cara, tem até... havia a preocupação maior era essa, né? Que a cidade vivia uma efervescência, surgindo várias bandas, muita gente seguindo ali a linha do Mangue Beat. E agora vai acabar. Acabou. Não, cara, houve uma multiplicação, houve uma... Para a Nação Zumbi foi um baque que eles tiveram que parar um bom tempo. Claro. Para o Jorge do Peixe se encorajar e tomar a frente lá, virar o vocal, o frontman ali do palco. Isso foi um processo muito traumático, muito demorado. Mas depois eles, até pegando o Chico ali como exemplo e tal, né, como símbolo da cidade, seguiu, tiveram que seguir. Mas, cara, é uma começo da história, esse cara seria... E ele tinha consciência, não é aquela coisa, vamos fazendo um som louco aqui no Recife, blá, 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 que mistura isso com aquilo. Não, percepção total. O Chico sabia que aquilo ia ser... ele sabia que ia tocar numa boate de música eletrônica em Chicago, que era o forte, que era a capital da música eletrônica da época. Ele sabia que ia fazer sucesso em qualquer lugar. Ele tinha noção da grandeza do que ele estava fazendo. Era muito forte, né? Aquela mistura, né? Aqueles tambores pegando, uma coisa inacreditável, né? Sim, saiu com muita força. Muito bem, acabamos. Pô, que viagem, hein, cara? Mangue Beat, andamos de um lado pro outro. Maceió, Bangkok, Arapiraca, fomos para todo lugar. Londres. Padre Cícero. Padre Cícero. Gostei fazia muito tempo que eu não falava sobre isso. Que bom, foi ótimo. Foi muito bom. Obrigado demais. Meu psicanalista. Valeu. Estamos com a sessão resolvida por hoje. Obrigado. Espero que a gente possa se rever. Não quero alta dessa terapia. A gente faz uma outra na próxima temporada, a gente faz uma outra. Por favor. Obrigado, Chico. Valeu, muito obrigado. Obrigado demais. Até mais. E para você que nos acompanha até aqui, o meu muito obrigado. Lembrando que todos os programas e as entrevistas na íntegra você também acompanha no aplicativo TV Brasil Play e no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem. Um grande beijo. Tchau.